Imagine o silêncio da madrugada, tão denso que até o vento parece prender a respiração. Você está ali, deitado na cama, o coração batendo como tambor de guerra, e de repente uma voz ecoa dentro da sua alma, não como um sussurro, mas como um trovão que sacode cada osso. Toma teu único filho e oferece-o em sacrifício. Não é um pesadelo, é Deus falando. E se fosse você? Se a ordem viesse agora, no escuro do seu quarto, exigindo o que você mais ama no mundo? Eu sei, você congela só de pensar, mas foi exatamente isso que aconteceu com Abraão, o pai da fé, o homem que ousou acreditar no impossível. E o que ele fez em seguida não é só uma história antiga de um livro empoeirado, é o mistério mais perturbador da Bíblia. Um teste que expôs o abismo entre o que achamos que somos e o que realmente somos quando a fé aperta o pescoço. Fique comigo, porque o que você vai descobrir agora vai fazer você questionar até onde iria por aquilo em que diz acreditar. Eu prometo. No final, uma revelação vai te deixar sem ar. O sol ainda não havia nascido quando Abraão abriu os olhos. O quarto de barro batido cheirava a feno seco e a óleo de lamparina queimada. Ele se sentou na beirada da cama de palha, as mãos tremendo como folhas ao vento. Sara dormia ao lado, o rosto sereno, alheia ao furacão que girava dentro do peito dele. Isaque, murmurou Abraão, e o nome do filho soou como uma faca cravando no coração. O menino de 17 anos, risonho, de olhos vivos como os da mãe, era o milagre que Deus prometera depois de 100 anos de espera. A risada de Isaque ainda ecoava nas tendas, o jeito como ele corria atrás das ovelhas, como perguntava sobre as estrelas que o pai jurara que seriam sua descendência. E agora? Agora Deus pedia aquilo. Não um cordeiro, não um novilho, o filho, o único. Abraão sentiu o estômago revirar, o gosto amargo da bile subindo a garganta. Ele se levantou, as pernas bambas, e saiu para o pátio. O céu estava cravejado de estrelas, milhões delas, exatamente como Deus mostrara décadas antes. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode, dissera o Senhor. E Abraão contara, confiara, esperara. Mas isso era loucura. Ou era o teste final? Ele não dormiu mais. Caminhou entre as tendas, o chão frio sob os pés descalços, o ar cortando a pele como lâmina. Dentro da cabeça, uma guerra. Por que, Senhor? Eu já deixei Ur, já enfrentei faraós, já esperei 1 século por esse menino. Não basta? Mas a voz não respondia. Apenas repetia, implacável. Toma teu filho e oferece-o. Abraão caiu de joelhos na terra seca, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto enrugado, misturando-se ao pó. Ele viu flashes. O dia em que Sara rira, incrédula, ao ouvir a promessa. O choro do bebê Isaque, tão frágil, tão perfeito. O menino aprendendo a andar, tropeçando nos tapetes coloridos. Cada memória era um golpe. Mas no fundo, bem no fundo, algo se agitava. Uma chama que ele não ousava nomear. Fé ou medo disfarçado? Ele não sabia. Só sabia que desobedecer seria trair tudo o que construíra. E obedecer? Obedecer seria rasgar a própria alma. Quando o primeiro raio de sol tingiu o horizonte de sangue, Abraão tomou a decisão. Chamou 2 servos, a voz firme como pedra, mas os olhos traindo o tormento. Preparem os jumentos, vamos a Moriá. Isaque apareceu na porta da tenda, esfregando os olhos, o cabelo bagunçado, sorrindo como se o mundo fosse só brincadeira. Pai, para onde vamos? Abraão engoliu em seco, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Vamos adorar o Senhor, meu filho. Mentira. Ou verdade pela metade. Ele carregou a lenha nas costas do jumento, mas o peso real estava nos ombros dele. Um fardo invisível que fazia cada passo doer. Sara tentou abraçar Isaque, mas Abraão a afastou com um olhar que dizia, não pergunte. Ela ficou ali, parada, o vento levantando seu véu, uma sombra de pressentimento nos olhos. Ela sabia. Mães sempre sabem. A viagem durou 3 dias. 3 dias de silêncio cortado apenas pelo ranger das rodas, pelo balido das ovelhas, pelo coração de Abraão martelando.
Ele mal olhava para Isaque. Não conseguia. O menino tagarelava sobre tudo: as montanhas, os pássaros, as histórias que o pai contava à noite. Pai, me conta de novo sobre quando Deus falou com você no deserto. Abraão respondia com monossílabos, a garganta fechada. À noite, ao redor da fogueira, Isaque se aninhava contra ele, o calor do corpo jovem lembrando que aquilo era real, que o sacrifício não era metáfora. Abraão passava a mão pelos cabelos do filho, sentindo o cheiro de infância, de leite, de futuro. E chorava em silêncio, as lágrimas caindo na terra que bebia tudo sem reclamar. Deus proverá, repetia para si mesmo, mas a frase soava oca. Como prover algo que ele mesmo pedia para destruir? No terceiro dia, avistaram Moriá. Uma montanha árida, rochas pontiagudas como dentes de um monstro adormecido. O ar estava pesado, carregado de um silêncio que parecia gritar. Abraão parou. Fiquem aqui, disse aos servos a voz rouca. Eu e o menino vamos ali adorar, e voltaremos. Voltaremos. Ele disse isso. Acreditava? Ou era só para não desmoronar ali mesmo? Pegou a lenha, colocou nas costas de Isaque, o menino forte, orgulhoso de carregar como homem. Abraão segurava a faca na cintura, o gume afiado escondido no pano e o fogo na outra mão. Subiram. A passo. O suor escorria, misturando-se à poeira. Isaque ria no começo, mas aos poucos percebeu o peso do pai. Pai, cadê o cordeiro? Pergunta caiu como trovão. Abraão parou, o mundo girando. Olhou para o filho, aqueles olhos tão puros, e sentiu o chão sumir. Deus proverá o cordeiro, meu filho, mas dentro dele, uma voz gritava: Eu sou o cordeiro. Chegaram ao topo. O vento uivava entre as pedras, carregando o cheiro de terra queimada. Abraão construiu o altar com mãos trêmulas, cada pedra um peso a mais no peito. Isaque ajudou, inocente, empilhando a lenha com cuidado. Quando terminou, Abraão o olhou nos olhos. Fica aqui. Meu filho! Mas Isaque franziu a testa. Pai, o que está acontecendo? Não havia mais como fugir. Abraão o amarrou, as cordas cortando a pele do menino, que agora entendia. Pai, por quê? O grito de Isaque ecoou na montanha, um som que rasgou o céu. Abraão não respondia. Lágrimas cegavam sua visão enquanto erguia a faca, o braço tremendo violentamente. O sol batia no metal, refletindo como um olho acusador. Deus, por favor, sussurrou. E então, no instante em que a lâmina desceria, uma voz explodiu do céu. Abraão! Abraão! Não toque no menino! O braço de Abraão congelou no ar, a faca brilhando como se tivesse vida própria. O grito do anjo atravessou o vento, ricocheteou nas rochas, entrou pelos ouvidos e desceu direto ao coração, despedaçando o que restava de sanidade. Não estendas a mão contra o menino, agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. As palavras caíram como chuva em deserto seco. Abraão deixou a faca tombar, o metal tilintando contra a pedra, e desabou de joelhos, o corpo inteiro convulsionando em soluços que vinham das entranhas. Isaque, ainda amarrado, olhava para o pai com olhos arregalados. Medo, confusão, alívio, tudo misturado. Abraão rasgou as cordas com as unhas, puxou o filho contra o peito, sentindo o coração do menino bater descompassado contra o seu. Pai, pai, Isaque murmurava, a voz embargada, e Abraão só conseguia repetir: perdão, 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 como se as palavras pudessem apagar o que quase fizera. O cheiro de lenha, de suor, de sangue que nunca foi derramado impregnava o ar. E ali, no topo da montanha, os dois choraram até não restar mais nada. Então, Abraão viu um carneiro, preso pelos chifres num arbusto espinhoso, balindo baixinho, como se soubesse que era o substituto. Ele o tomou, as mãos ainda trêmulas, e o colocou sobre o altar. A lenha crepitou quando o fogo lambeu a carne, subindo em fumaça espessa que dançava no céu como uma oração silenciosa. Jeová Jiré, sussurrou Abraão, a voz rouca de emoção. O Senhor proverá. O nome ficou gravado na montanha, no coração, na história.
Mas a provisão não era só o carneiro. Era a certeza de que Deus nunca pede o que não está disposto a devolver transformado. Abraão desceu a montanha com Isaque ao lado, o menino agora calado, os olhos mais velhos do que deveriam. Nenhum dos dois falou da faca, das cordas, do grito. Mas algo mudou. O riso de Isaque nunca mais foi o mesmo. Carregava um peso, uma sombra de quem olhou a morte nos olhos e voltou. Anos depois, já velho, Abraão sentava-se à sombra da tamargueira, contando estrelas para os netos. Mas quando chegava na parte de Moriá, a voz falhava. Eu quase perdi tudo, dizia, os olhos marejados. Mas aprendi que fé não é ter do que vai acontecer. É ter certeza de quem está no controle mesmo quando tudo desaba. Isaque, agora pai, ouvia em silêncio, passando a mão na cicatriz invisível do pulso onde as cordas morderam. Ele nunca perguntou por quê, de novo. Em vez disso, ensinou aos filhos. Deus não testa para revelar. E Sara. Ah, Sara. Quando soube, não gritou. Apenas segurou o rosto de Abraão entre as mãos enrugadas e disse: Você obedeceu, mas nunca mais me peça para entender. O casamento deles nunca mais foi o mesmo. Carregava um silêncio sagrado, como quem guarda um segredo que só Deus compreende. Mas aqui vem a revelação que ninguém conta nas escolas dominicais. Anos de estudo rabínico, pergaminhos antigos, sussurros de teólogos que ousaram ir além do óbvio. E se o maior sacrifício não foi o de Abraão, mas o de Isaque? Pense. Um menino de 17 anos, forte o suficiente para carregar a lenha, inteligente o suficiente para perceber que algo estava errado. Ele poderia ter corrido, poderia ter lutado, poderia ter gritado por ajuda, mas não. Isaque se deixou amarrar, deixou o pai erguer a faca. Por quê? Porque confiava. Porque via no olhar de Abraão não ódio, mas dor. Porque, de alguma forma, entendia que aquilo era maior que os dois. Isaque foi o primeiro a crer na ressurreição, antes mesmo de Abraão. Hebreus 11:19 diz que Abraão creu que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Mas e Isaque? Ele não tinha essa promessa, só tinha o pai. E entregou a vida nas mãos dele. Isso, meu amigo, é o mistério que faz anjos calarem. E se eu te disser que Moriá não foi o fim, mas o começo? Aquela montanha seria o mesmo lugar onde, séculos depois, outro pai levaria outro filho. O mesmo solo. A mesma lenha nas costas do filho. A mesma confiança silenciosa. Só que dessa vez, não houve carneiro. Não houve voz do céu. Só o grito, Eli, Eli, lama sabachthani. E o silêncio que durou 3 dias. Jesus carregou a lenha da cruz como Isaque carregou a lenha do altar. E Deus, o Pai, fez o que Abraão não precisou fazer. Entregou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você conhece o versículo? Mas sente? Sente o peso de um pai que não parou a mão? Abraão foi poupado. Nós fomos salvos. Isaque foi o ensaio. Jesus foi o sacrifício perfeito. Agora pare. Feche os olhos. Imagine seu Isaque, seu filho dormindo no quarto ao lado, sua saúde, seu casamento, seu sonho que você abraça todas as noites. E se a voz viesse agora, entrega. Você subiria a montanha? Ou negociaria, barganharia, fugiria? A Bíblia diz que Abraão é pai da fé porque obedeceu. Mas a verdade mais dura é, ele obedeceu porque já tinha morrido por dentro. Romanos 4,17 fala de um Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão já considerava Isaque morto desde o momento em que Deus falou. A faca era só o selo. Você já morreu para o seu Isaque? Ou ainda o segura com unhas e dentes, achando que é seu? Eu sei de uma mulher que ouviu essa história e 3 dias depois entregou o vício que destruía sua família. Outro homem largou a amante e voltou para casa com as mãos vazias, mas o coração cheio. Uma jovem diagnosticada com câncer subiu sua própria Moriá e no topo ouviu: Eu sou o Cordeiro, e sobreviveu. Não porque a doença sumiu magicamente, mas porque a fé a transformou. Moriá não é sobre perder, é sobre ganhar algo que ninguém pode tirar. Jeová Jiré não provê só o carneiro, prover você, inteiro, curado, livre. Então me diz, e você?
Já olhou para o seu Isaque e sentiu a faca na mão? Já ouviu a voz no silêncio da madrugada? Se isso te cortou por dentro, é porque a história não acabou. Ela está acontecendo agora, neste exato segundo. Deus não pede sacrifício para te humilhar. Pede para te libertar, para te fazer pai, mãe, filho, filha da fé, para te levar ao topo da montanha e te mostrar que o que você acha que não pode viver sem é exatamente o que te impede de viver de verdade. Você acredita que isso realmente aconteceu? Não só com Abraão, mas com você agora? Já viveu sua Moriá? Já desceu a montanha com o filho nos braços e o coração em pedaços, só para descobrir que Deus costurou tudo de volta, mais forte? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Comente aqui embaixo, qual é o seu Isaque? O que você ainda não entregou? E se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de subir a montanha.